Olá, bem-vindos a mais um programa Conexão Vida. Estamos aqui de novo fazendo um programa para vocês, um programa nosso para vocês. Aproveito aqui para agradecer os e-mails que a gente tem recebido e pedir para que vocês continuem sugerindo pautas, dando sugestões para todos nós, para que possamos fazer um programa nosso, meu, da Elisa, a minha companheira aqui de programa, e seu também. Ok? Então vamos dar início a mais um trabalho juntamente com vocês. Elisa, o que a gente tem para hoje? Marcelo, hoje nós vamos falar sobre ecoterapia. É uma modalidade que vem sendo usada por psicólogos há algum tempo e temos o prazer de receber Mirela D'Amore, que é uma psicóloga que trabalha com essa modalidade. Mirela, seja muito bem-vinda ao Conexão Vida, um programa de psicologia feito para psicólogos, por psicólogos e para todos os que estão aí em casa. Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ela conta pra gente um pouquinho sobre o que é a ecoterapia. A ecoterapia ela é uma prática terapêutica que envolve toda a parte equestre, todo o cavalo, tudo que do ambiente do cavalo, tá? Envolvendo a área da saúde, da educação e da equitação, visando um bem-estar do indivíduo biopsicossocial. Tá? E me diz uma coisa, Mirela, quando você fala de trabalhar com cavalo, em que tipo de aplicações esse animal pode ser utilizado? Então, a prática da ecoterapia, ela não tem nenhuma restrição, né? Os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos com a ecoterapia foram para portadores de necessidades especiais, né? Okay. Só que hoje ela está sendo utilizada para um público em geral, né? Qualquer um de nós podemos praticar a ecoterapia desde que não tenha nenhuma restrição médica, né? Okay. Então, para uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual ou uma deficiência mental, ou então uma dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade emocional, ela é utilizada para tudo, é um âmbito geral, é grande, né, é vasto. E por que o cavalo? Como é que os estudos, ou como é que aconteceu esse processo? Chegarem a este animal em específico? É muito interessante essa pergunta, principalmente na atualidade, né, onde a tecnologia é tão avançada, as relações virtuais são muito, tá muito vigente hoje em dia. O cavalo é um animal que sempre esteve na história da humanidade desde sempre, né? O homem sempre teve contato com o animal desde a época das guerras, né? Se a gente for pegar um pouquinho da história, na mitologia também, né? O cavalo ele é um símbolo, né? Muito importante, muito interessante na humanidade. Se a gente for pensar também no centauro, né? Metade homem, metade cavalo, que é onde a gente reúne a questão da racionalidade com a questão do instinto, né? Então, se a gente for pegar um pouquinho da história, o cavalo ele sempre esteve presente, né? Em tudo isso, trazendo o quê? Qual é a grande sacada da ecoterapia? Por que o cavalo? Porque ele tem uma relação muito sensível com o homem, né? Então ele provoca diversas reações no homem e o homem no cavalo. É uma relação muito sensível. Ele consegue reagir às reações do ser humano, né? Então pode ser elas de afetividade, de agressividade, o cavalo ele vai reagir, né? Okay. Então ele é muito sensível. É muito interessante por isso, né? Mirela, dentro desse contexto todo que você nos explicou agora, qualquer cavalo serve para ecoterapia? Não, essa pergunta é muito importante. O cavalo ele é selecionado, tá? E ele é preparado para o trabalho com ecoterapia, tá? Não é por raça, né? Tem pessoas que têm preferência por raças, mas não é pela raça. Ele é selecionado pela andadura, pela morfologia, né? Pelo temperamento, tá? Dele para o trabalho, e ele é preparado através de um treinamento especial para poder estar
sendo utilizado para a E ecoterapia. recebendo o paciente. E recebendo o paciente. Então não necessariamente um cavalo que seja um cavalo de raça, eu posso ter um cavalo qualquer, que aquele cavalo, ele de repente, ele é identificado dentro de todas essas questões que você falou, ele é trabalhado para a ecoterapia e ele é usado para a ecoterapia. Exatamente. Existe um preparo específico para isso. Mirela, além do contato, né, do animal com o indivíduo, o que a montaria, né, de que forma a montaria ajuda esse indivíduo de forma mais específica? Na ecoterapia, a gente utiliza muito o cavalo ao passo. Tá? Existe sim um programa dentro da ecoterapia, onde a gente, conforme a evolução, né, do praticante, a gente pode chegar a um trote e a um galope, né? Mas inicialmente, e super importante, é o passo do cavalo. Por quê? Enquanto o cavalo está ao passo, né, ele tem um movimento tridimensional e multidirecional, né, que é para cima, para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro, como se fosse um caminhar humano. Isso traz reações físicas e emocionais para o praticante enquanto está, né, praticando a montaria. Entendi. Né? Então existe um equilíbrio do tônus muscular, o praticante enquanto ao passo tem que se adaptar a esse movimento, buscando um controle, que esse controle é tanto físico quanto emocional, né? Então é o tempo todo provocando estímulos, né, para o praticante, para ele estar se adaptando a tudo isso. Mirela, você falou da relação do animal, você falou do portador de alguma necessidade especial utilizar esse tipo de terapia. E um indivíduo que não é portador de nenhuma necessidade especial, de que forma ele pode se beneficiar desse tipo de terapia como ecoterapia? De todas as maneiras, né? Desde o início, com o contato do animal e todas as atividades que a gente tem dentro do programa de ecoterapia, isso faz com que traga uma qualidade de vida e um bem-estar, né, para a pessoa. Isso eu posso falar, inclusive, da minha experiência, né? Eu pratico a equitação, né? E essa prática me traz um bem-estar muito grande, né? E mesmo porque uma pessoa que trabalha com a ecoterapia, ela tem que ser conhecedora do cavalo e do mundo equestre, né? Então eu também pratico, né, e conheço a equitação, faço, e isso me traz um bem-estar muito grande, tanto físico quanto emocional. Né? Ok. E quando você fala de equitação, você diferencia de alguma forma a ecoterapia, ou praticar a equitação é um tipo de terapia chamada ecoterapia? Existe alguma diferença aí, ou a gente está falando da mesma coisa? Ou é uma condição, ou é uma condição praticar a equitação para ser um profissional da área de ecoterapia? Completando, Marcelo. Tá, eu acho que foi meio diferente a pergunta aqui, mas assim, a equitação, ela é uma condição para um profissional da ecoterapia, porque a gente tem que conhecer o cavalo, né, tem que estar pronto para poder apresentar esse cavalo para o seu praticante, né? Mirela, uma questão, você falou aí da equitação. Uma vez que um praticante, né, faz equitação, ele está fazendo ecoterapia, ou de alguma forma existe alguma diferenciação nessas duas práticas? Existe uma diferenciação, né? Que a equitação seria uma coisa mais esportiva. Okay. Né? E a equitação, ela é uma área utilizada na ecoterapia. Tá? Então a ecoterapia, ela tem uma programação, mas a equitação, né, o conhecimento da equitação é que faz parte, é utilizado na ecoterapia. Ok, perfeito. Mirela, me diz uma coisa, quais são os profissionais que são envolvidos nesse processo? Não é só você como psicóloga que vai trabalhar com
o paciente e o cavalo, né? Tem toda uma equipe multiprofissional que faz o trabalho junto com você, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como que é esse processo, quem são essas pessoas envolvidas, que acho que o trabalho multiprofissional é uma coisa importantíssima da gente poder fazer, né, enquanto psicólogo, e poder também divulgar, né? Exatamente. O trabalho multiprofissional, ele é super importante na ecoterapia, né? Não existe sem essa equipe, né? Ela é composta por profissionais de saúde, então psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, né? Profissionais da educação, também tem pedagogos que atuam, e os profissionais de equitação, os equitadores, né? Então é um conjunto, né? Trabalhando junto desde a avaliação, quando o praticante chega, né? A equipe trabalha junto desde a avaliação até o planejamento e a atuação com o praticante. Você falou do uso de equipe multidisciplinar, e como é que estão os estudos sobre a ecoterapia no Brasil? Existem muitas pessoas pesquisando, né, nessa área. É um campo muito vasto, eu acho que ainda tem muita coisa para estudar, para se fazer em relação a pesquisas, mas o pessoal está caminhando, né? Aqui no Brasil ela é bastante recente, né? Ela é muito nova. Inclusive agora no final do ano a gente vai ter um congresso no Nordeste, e então a gente está caminhando para aumentar cada vez mais pesquisas em relação a isso. Ok, e conta pra gente aqui, para o nosso telespectador, a pessoa que estiver interessada em saber um pouco mais sobre isso, onde buscar esse tipo de informação? A pessoa pode estar acessando o site da Associação Nacional de Ecoterapia do Brasil, que é a ANDE, né? Lá ela vai ter informações, inclusive sobre os centros que são filiados, espalhados pelo Brasil, né? E o pessoal aqui da região do estado de São Paulo, região de Sorocaba, se quiser entrar em contato comigo, também pode entrar pelo telefone 8127-4488, que é o meu pessoal. Então vamos falar de novo, Vamos falar de novo. 8127-4488. Perfeito. Bom, nós queríamos agradecer a sua presença, foi um prazer ter aqui conosco no Conexão Vida. Nosso programa está estreando há pouco tempo e, assim, um número enorme de pessoas nos conectando por e-mail, e você aqui conosco hoje, falando sobre um tema tão novo no Brasil, não tão novo assim, né, Mariela? A gente está começando a conhecer mais agora. Exato. E você aqui se dispondo a estar aqui com a gente, muito obrigada pela tua presença, né? Legal. E agora a gente vai deixar para vocês, como de costume, as nossas dicas de filmes e um livro relacionado ao que a Mirella falou hoje. Os filmes seriam um filme bem antigo, que acho que todo mundo deve ter assistido, mas que vale sempre a pena assistir, O Corcel Negro, e um mais recente que se chama Sis Biscuits. E o livro é Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estamos finalizando aqui mais um Conexão Vida. E se você quiser participar, manda um e-mail para a gente, conexão.vida@uol.com.br. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.